Eu estou feliz e eu quero que vocês compartilhem conosco cantando um louvor bem animado para o Senhor. Falar com Deus. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar estão abertos e ouvir
quando a Natália apresentou o projeto das camisas, isso é um símbolo da palavra de Deus, um símbolo cristão. O arco-íris, que fala lá em Gênesis, nos textos que já foram lidos. Não só esse símbolo nós precisamos resgatar. Nós precisamos resgatar muitos outros em que o mundo está nos roubando. A Bíblia diz que o inimigo é ladrão. E ele só vem para matar e destruir. Então se faz necessário a igreja resgatar muitas coisas. Reverter muitas coisas. A igreja do Senhor Jesus Cristo não pode ser sufocada pelas obras das trevas e pelo mundo. Ela tem que permanecer fiel à palavra. Ela tem que buscar o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, que manifestou-se na pessoa do seu Filho Jesus, para a nossa salvação. O maior desejo, eu creio que não só do pastor, mas de todas as pessoas que aqui estão, é seguir a palavra de Deus. Acima de tudo, a palavra de Deus, os ensinos da palavra de Deus. Porque no evangelho de hoje existem muitos extremos. Há o extremo do liberalismo, que tudo pode e tudo está certo. Mas também há o extremo do legalismo, em que se cria leis e mais leis. Isso não pode, isso não deve, isso não pode, e não pode, não pode, e não leva a lugar nenhum. Enquanto que a palavra nos ensina a viver a vida de Cristo, a vida do Senhor Jesus Cristo, resgatando tudo aquilo que foi perdido nessa caminhada. Então, eu louvo a Deus pela resposta que a Natália deu, né? Dizendo que nós precisamos resgatar, realmente precisamos resgatar muitas coisas na igreja do Senhor Jesus. Mas nós vamos falar hoje para os irmãos, baseados no livro de 2 Coríntios, na carta de Paulo, a igreja de Corinto, na sua segunda carta, capítulo 12, versículos 11 e 13 a 13. Capítulo 12, versículo 11 até o versículo 13. Diz assim: tenho me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos, porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado, perdoai-me esta injustiça. E ainda no capítulo 13, versículo 11 em diante, diz as saudações. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Apenas no versículo 11. Amados, o apóstolo Paulo está aí escrevendo uma igreja daquela época que não era uma igreja exemplar, como a igreja da Tessalônica,
nós formos ler Tessalonicenses, nós vemos ali uma igreja exemplar. Mas o apóstolo Paulo estava escrevendo para uma igreja com alguns problemas, com algumas dificuldades. Uma igreja com alguns pecados que foi necessário o apóstolo tomar uma atitude radical para fazer com que a igreja entendesse o que é ser cristão, o que é andar de acordo com a palavra de Deus. Nós estamos vivendo, acabamos de viver um ano de 2020, como nós chamamos há pouco, atípico. Atípico porque prejudicou muitas pessoas, muitas organizações, fechando até algumas igrejas que não tiveram condições de dar continuidade ao seu trabalho. Então, um ano atípico em que a pandemia começou lá por março de 2020, essa data me lembra muito bem, porque foi a data que nós entramos dentro do apartamento e ficamos fechados lá, porque houve um decreto de que ninguém podia sair de qualquer forma. Os irmãos lembram muito bem. Inclusive a igreja ela foi atingida pelo decreto e está, de certa forma, perdurando até os dias de hoje. Um ano atípico, então, porque houve toda essa problemática que nos obriga a estar usando máscaras nos dias de hoje e não indo a qualquer lugar, mantendo distância uns dos outros. Mas mesmo assim, o Senhor nos preservou. E a gente glorifica o seu nome por ter sido preservados pelo Senhor até aqui. O Senhor preservou a igreja também. Embora algumas mudanças, como nós verificamos hoje, mas estamos preservados como igreja aqui trabalhando. Mesmo que 2 domingos por mês, só no primeiro e no terceiro, o próximo culto será no primeiro domingo do mês de fevereiro e depois no terceiro, para ver se nós em março temos condições de voltar a ter os cultos normais. Um ano atípico, que não precisamos falar muito. Cada um conhece o que aconteceu e cada um sabe aonde é que pesou na sua vida, onde é que prejudicou em alguma coisa. Então nós estamos aqui falando de uma igreja que era também um tanto atípica para os padrões e as igrejas existentes daquela época. Uma igreja que tinha vários problemas. Mas uma igreja que não só cresceu, a igreja de Corinto, como também necessitava de crescer. E é sobre esse tema que nós queremos falar nesta noite, sobre o crescimento da igreja. A igreja, ela cresce quando há um mover do Espírito em seu meio, através de um povo que está consciente de que Deus está presente para fazer a sua obra. Que Deus está em nosso meio, desejoso de realizar algo profundo e novo em nossos corações. Para nós verificarmos o crescimento da igreja, nós precisamos entender quais os elementos que trazem crescimento.
Primeiro, os elementos que trazem é uma igreja marcada pelo sobrenatural. O apóstolo fala aqui no capítulo 12, onde diz que o apostolado dele, as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. O Deus do tempo do apóstolo Paulo é o mesmo Deus do nosso tempo. Deus não mudou. Se bem que alguns querem que Deus tenha mudado, mas não mudou porque Ele é imutável. Deus continua sendo Deus do tempo do apóstolo Paulo, do tempo até da criação do universo, o mesmo até hoje. Então nós não podemos dizer que não hajam sinais nos nossos tempos. O que falta para nós é nós entendermos que esse Deus que opera sinais, prodígios, milagres, é o Deus de hoje que pode fazer isso. Mas nós temos que estar preparados, cheios do Espírito Santo, cheios da glória de Deus, para que Deus possa realmente se manifestar com esses sinais nos dias de hoje. Nós estamos vivendo os tempos do fim, isso não há dúvida. Eu não sei até afirmar para vocês se nós não estamos vivendo essa pandemia que vai perdurar até consumir pela morte 1/3 da face dos habitantes da terra, como está escrito em Apocalipse. Sabe quanto significa hoje em dia 1/3 dos habitantes da terra? 1 bilhão, quase 2 bilhões. A coisa é séria, e muito séria. Realmente nós estamos vivendo os tempos do fim. Eu lembro que quando eu era novo, com 20 e poucos anos, estava no seminário, fizeram camisetas e tantas outras coisas, dizendo assim, pode ser hoje. Pode ser hoje. Até hoje perdura algumas coisas, né? Eu imaginava hoje, mas para Deus 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Então, isso quer dizer que o pessoal aí está falando e ainda tem muito tempo pela frente. Realmente, isso faz 50 anos. Mas 50 anos para Deus é como um piscar de olhos, porque Ele é eterno. Mas a igreja, para crescer, e precisa crescer, mesmo que estejamos vivendo os últimos dias, muito mais agora precisa crescer para alertar as pessoas que só Jesus salva, para trazer pessoas para o reino de Deus, para arrancá-lo do império das trevas e trazer para o império da luz, que chama-se Jesus Cristo. Então, amados, esses elementos, eles fazem crescer a igreja. Temos que nas nossas orações pedir que o Senhor traga sinais no nosso meio, que o Senhor traga prodígios em nosso meio, que o Senhor traga milagres em que fiquem claros de que foi o Senhor que colocou a sua mão e realizou. Eu estar aqui hoje falando para vocês é um milagre, pois em 2008 fui acometido de câncer, com poucas chances de sobrevivência, mas o Senhor colocou a mão sobre a minha vida e me curou. Mas nós queremos ver sinais evidentes da presença de Deus em nosso meio. Um outro elemento que nós poderíamos até levantar aqui
é que é uma igreja que vive o poder de Deus. Nós precisamos viver o poder de Deus. Nós precisamos viver esse Deus que nós pregamos. Nós precisamos entender qual é a sua vontade em nossas vidas. Amados irmãos, então, esses elementos são elementos que fazem com que a igreja cresça. Outro elemento que faz com que a igreja cresça é ser marcado pelo sacrificial, ou seja, nós estarmos dispostos a pagar o preço, porque tem um preço. Esses dias eu estava refletindo sobre Israel, um povo odiado. O ódio que alguns países, algumas nações, principalmente nações aquelas ao redor ali de Israel, eles nutrem um ódio terrível contra Israel. O desejo deles é acabar com Israel, limpar da face da terra. E sempre foi esse ódio contra eles. A Segunda Guerra Mundial, Hitler demonstrou isso porque houve uma mortandade de judeus, de perseguição aos judeus tremendo. É interessante que na mesma proporção que Israel é odiado, a igreja do Senhor Jesus Cristo também é odiada. Não pense que muitos povos, muitas pessoas não nutrem ódio por nós. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo para nós demonstrarmos amor por eles. Porque diz assim: amai até os teus inimigos. Ame os teus inimigos. Ore por ele. Faça alguma coisa por ele. É isso que a palavra fala. Então, nós precisamos pagar o preço de uma igreja que cresce. O preço de oração, o preço de vida, o preço de suportar as pressões, as perseguições, se houverem. E não pensem que não está havendo um movimento de perseguição no Brasil. Há pouco eu estava lendo de que uma prefeitura proibiu todos os cultos no município. Não pode ter culto. Isso é uma forma de perseguir. Isso é uma forma de perseguir. Não pensem que não vai vir perseguição para nós. O que Deus está requerendo de nós é que nós estejamos firmes, inabaláveis. Aconteça o que acontecer, nós estamos com o Senhor Jesus Cristo. Vocês sabem o que acontece na igreja perseguida entre os árabes, lá quando pegam o cristão. Tem lugares que eles botam ele de joelho, com a adaga no pescoço, e dão uma chance para eles. Tem até fotografias a respeito disso aí. Dão uma chance para eles. Ó. Se você negar Jesus e confessar o nosso Alá, que é o nome que eles dão a Deus, nós retiramos a faca do teu pescoço. Mas, se você continuar crendo da forma como você crê que Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador, você vai ver onde é que vai parar. Qual é a tua resposta? Não, eu continuo crendo em Jesus. Isso que acontece. São degolados porque mantêm a fé em Jesus Cristo.
Até esses dias eu conversei com um irmão dizendo, eu não sei se a grande tribulação não está acontecendo nos nossos dias. Porque isso é tribulação, e grande. Porque eu não creio num arrebatamento invisível. Isso foi invenção pós-guerra. Que alguém veio com uma doutrina dizendo que a igreja, antes de tudo, vai ser levada. Sumiu. Desapareceram. Não vejo nenhuma evidência bíblica a respeito disso. Eu vejo uma igreja passando também pela tribulação e a volta de Jesus triunfal, levando os seus para estar em glória. Será o maior espetáculo já visto na face da terra, desde o Ocidente até o Oriente, como diz a Bíblia. Num piscar de olhos, mas todo olho verá. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, fiel ao Senhor, vai passar pela tribulação, grande tribulação. Mas nós vamos perseverar até o fim, como diz a palavra. Então estamos vivendo os tempos do fim, mas nós temos que ser marcados pela disposição do sacrifício, porque Jesus foi à cruz por amor a nós. Mas, irmãos, aqui nós vimos os elementos de uma igreja que cresce, os elementos que fazem uma igreja crescer. A igreja é marcada pelo serviço e pelo sacrifício da liderança da igreja. Se uma igreja verdadeiramente vive a palavra, todos são líderes de alguma coisa, está fazendo alguma coisa, liderando algo. Mas quais os impedimentos? O que é que impede uma igreja de crescer? Quais os entraves? O que é que trava o crescimento de uma igreja? Primeiro, eu começo com algo que eu vivo na minha própria pele: emoção descontrolada. Não é avivamento, não é do Espírito. Isso que nós vemos aí em determinadas reuniões de igreja, de dança para lá e dança para cá, e pula para cá e pula para lá, como acontece em algumas igrejas, em algumas reuniões. Isso é emoção descontrolada. E nós precisamos ser sensatos e ter nossas emoções controladas. Não pensem que eu não sofro com as minhas emoções para poder controlá-las. Porque sou tremendamente emotivo. Hoje mesmo a Lígia não percebeu. Mas nós vínhamos ouvindo uma mensagem que ela ligou ali no celular, tá? E eu fiquei ouvindo e eu tinha que ir lá de vez em quando disfarçar e passar os dedos na vista. Porque meus olhos estavam chorando. Então a igreja precisa entender e controlar as suas emoções e prestar um culto verdadeiro a Deus. Outra coisa que atrapalha são as disputas e discórdias dentro da igreja. Graças a Deus, pelo menos não tenho visto isso aqui.
disputando aquilo, ou aquela, discordando disso, discordando daquilo. A Bíblia fala que unânimes. A Bíblia fala sobre a unanimidade do povo de Deus, levantar a voz dizendo: Senhor nosso Deus. Parece que foi uma oração que todo mundo disse a mesma coisa quando orou, levantou a voz. Estavam no Espírito, não havia discórdia. O ciúme também atrapalha. Alguém ficar enciumado porque alguém está sendo a bênção e está se evidenciando a bênção que ele está sendo. Isso atrapalha o crescimento da igreja. Amados, não só isso, mas também um discurso fora da palavra de Deus atrapalha o crescimento da igreja. Por isso nós tomamos o cuidado de estar pregando a palavra de Deus e não estar pregando pensamentos pessoais. Nos dias de hoje, até vãs filosofias são anunciadas no púlpito de algumas igrejas. Amados, essas coisas impedem o egoísmo, as ambições egoístas. Eu quero ser isso, mas a verdade é que se Deus quer que eu esteja nessa posição, que Ele me leve até ela. E não eu, por egoísmo, querer galgar alguma coisa. O egoísmo também, ele atrapalha. Outra coisa que atrapalha é a murmuração. Vocês viram o povo de Deus quando andou pelo deserto, saindo do Egito, e a promessa era ser levados para uma terra que emanava leite e mel. Mas não foi por culpa de Deus que eles não chegaram mais rápido, foi eles mesmos que complicaram no caminho. Mas quantas vezes murmuraram? Teve um momento que eles provocaram até a ira de Deus, em que eles disseram: nós estamos com saudade dos panelões do Egito, com um bom tempero, com alho. Faziam aquela comida para nós que cheirava nas nossas narinas. E a comida era abundante. E agora estamos nós aqui nesse deserto comendo maná. Todo dia a mesma coisa. Estão murmurando contra o próprio maná. Jesus disse: eu sou o maná que desceu do céu. Estavam murmurando contra o Senhor. E receberam a ira de Deus quando Deus mandou as codornizes e elas se precipitaram sobre o arraial. E eles prepararam e foram comer aquelas codornizes. Quando estava com a carne no vão dos dentes, a ira de Deus se acendeu e começaram muitos a morrerem por causa da murmuração que levantaram. Então a murmuração, ela atrapalha, ela prejudica o crescimento da igreja. Alguém olha de fora e olha para a igreja: mas eu não vou, eles são muito murmuradores, não estão contentes. Tá? Enquanto que a igreja primitiva, os historiadores contam que as pessoas de fora olhavam para a igreja e diziam: vejam como se amam. Vejam como eles se amam. Amados, não só a murmuração, mas a fofoca também.
A fofoca é outro impedimento. Interessante que a fofoca, a murmuração, a fofoca, ela parece doce nos lábios daquele que murmura e daquele que fofoca. A princípio parece que aquilo é doce, é bom. É bom eu falar do fulano de tal, do Beltrano, do Ciclano. Ah, como é bom. Não sabe que pode estar doce como mel na sua boca, mas na sua mente e no seu coração é mais amargo que o fel, porque destrói, mata. Então, amados, nós precisamos também repelir estas coisas que impedem o crescimento da igreja. Vaidades, presunções, conduta desordenada. É uma pessoa aqui dentro da igreja, na hora do culto, mas uma pessoa totalmente diferente lá fora, no seu convívio social. Conta-se a história de um pastor, de que um dia ele estava pregando na igreja, de repente para um caminhão de mudança na frente da igreja e começa a descarregar a mudança, e lá veio o guarda-roupa, lá veio máquina de lavar e tudo mais, e foram entrando, os trabalhadores foram entrando para dentro da igreja com aqueles produtos ali. Talvez até o pastor possa pensar, é uma doação que estão fazendo para a igreja, mas não era. Quando ele viu, era a mulher dele que estava ali com a mudança. E ele, mais que depressa, perguntou para a mulher: o que é que está acontecendo? Ele disse: é que você é uma pessoa aqui dentro quando fala, e lá em casa é outro. Então eu resolvi me mudar para a igreja. Por isso estou trazendo a mudança, nós vamos morar aqui, porque aqui você é outra pessoa. Nós não podemos ser duas pessoas, ter dupla personalidade. Nós somos um em Cristo Jesus. Somos um em Cristo. Por isso ele se atreve a dizer que nós somos o seu corpo. Ele é capaz de dizer que os seus, aqueles que foram lavados no seu sangue, derramado na cruz do Calvário, aqueles que creram, aqueles que adquiriram a certeza da sua salvação, de que estão caminhando para a glória celestial, ela é aqui e em qualquer lugar. Amados, nós precisamos entender que nós somos pecadores. O apóstolo Paulo, inclusive, num texto, ele diz assim, que ele é um dos maiores pecadores. E não é o apóstolo Paulo um dos maiores, cada um de nós somos um dos maiores pecadores. Mas nós temos que aprender que há permanentemente diante de nós, em qualquer tempo, em qualquer hora, em qualquer lugar, há um confessionário, em que nós podemos levantar o nosso pensamento, a nossa voz, diante de Deus, e dizer: Senhor, me perdoa. E Ele está respondendo dizendo: filho, eu já te perdoei lá na cruz do Calvário.
eu já te tornei santo e puro na cruz do Calvário. Precisamos entender essas coisas, irmãos, para não praticarmos aqui os impedimentos que eu estou falando, para que a igreja respire o ar de Cristo e aqueles que não conhecem ao Senhor Jesus possam ser tocados pelo Espírito, porque quem converte as pessoas a Cristo não somos nós, é o Espírito Santo que age nos corações. É o Espírito Santo que toca numa vida e liberta dos seus pecados. É o Espírito Santo, o outro Consolador que Jesus chamou, que faz a obra de Deus nos nossos corações. É Ele que quebra em nós toda a nossa falta de sensibilidade com o reino de Deus. É Ele que nos coloca muitas vezes debaixo dos seus pés. É Ele que faz muitas vezes nós, no nosso particular, chorar a nossa pequenez. É Ele que toca em nossas vidas e muda tudo que precisa mudar. Não apenas no cântico que nós cantamos, que o nosso coração precisa ser mudado, transformado, é Ele quem faz. É Ele que age. Sabe o que é que Ele está dizendo para nós aqui nessa pequenina igreja? Deixe-me agir, deixe-me fazer, deixe-me transformar os corações de vocês. É isso que está dizendo, que Ele está dizendo. Mas quando acontece, pastor, o crescimento? Quando? Quando, pastor? Estou atônito aqui porque eu quero ver o crescimento. Quando acontece? Amados, acontece quando nós deixamos aquilo que eu falei há pouco, o Espírito Santo agir em nossas vidas, atuar em nossos corações. É aí que acontece. Meus amados, nós não dizemos assim, Deus está no controle? Tenho ouvido muito isto no nosso grupo do Face, aliás, do WhatsApp. Jaque, confia no Senhor na hora do parto, Deus está no controle. Fulano, eu estou no controle. Aquilo que está afligindo a tua alma, porque tu não vê, não está enxergando a solução. Ele está dizendo, eu estou no controle. Deixa comigo. Grandes homens de Deus fizeram grandes coisas porque eles deixaram Deus fazer. Miller, só lembrei do sobrenome dele, Miller. Ele cuidou de 2.000 crianças, cuidou de 2.000 crianças nos seus orfanatos. Mas ele sabia que Deus estava no controle. Certa feita, reuniram-se para o café toda aquela criançada. A mesa posta, mas não tinha alimentos, não tinha pão e nem leite. Ele disse, vamos agradecer. Alguém poderia perguntar, agradecer o quê?
Vamos agradecer. Começou a orar e dizer a Deus que era grato por tudo que Deus tinha feito e que iria fazer. Nisso tocou a campainha da porta, ou bateram na porta. O leiteiro disse: olha, meu carro de transportar o leite quebrou aqui na frente do orfanato. Então eu quero fazer uma doação de todo o leite que eu tenho aqui, a carga. E descarregou o leite. Enquanto descarregava, o padeiro bateu na porta e disse: eu fiz o pão para uma grande festa que me encomendaram. Mas cancelaram, depois que estava pronto o pão, cancelaram. E eu não sei o que fazer com esse pão todo que eu tenho aqui. Eu estou doando para o orfanato, está aqui o pão. Miller agradeceu a Deus. Ele não disse: está faltando a manteiga, Senhor. Não disse, ele agradeceu a Deus. Nós muitas vezes queremos de Deus a farinha, o azeite e tudo mais prontinho, só falta dizer: abra a boca, meu filho. Nós precisamos fazer alguma coisa. Amados, o crescimento acontece quando nós vemos a igreja com o foco na cruz e não no pregador. Ah, pastor, mas eu vou citar algumas denominações, eu não vou citar aqui, mas algumas igrejas que é multidão. É multidão de gente, mas está longe de ser igreja. Porque igreja é um corpo, o corpo de Jesus. O corpo de Jesus. Somos um só corpo em Cristo Jesus. Então, amados irmãos, nós precisamos entender que o foco da igreja é olhar para o Senhor. O pastor, o pregador, por mais famoso que seja, por mais que seja um Billy Graham, que se você assistir os filmes da época do Billy Graham, você fica emocionada só da multidão que se reunia para ouvir a palavra de Deus. E era só evangelismo. Ele estava pregando a salvação e convidando as pessoas para serem salvas e orando por eles. O artista não é o pastor. O astro não são os músicos na igreja. Não são os presbíteros nem os diáconos. Podemos até ter artistas que saibam fazer alguma coisa, mas nunca podemos desviar o nosso foco de Jesus. Aí acontece crescimento. Porque Apolo pregou, Paulo regou, mas o crescimento veio do Senhor. Do Senhor. Então, amados irmãos, quando nós somos habitados pelo Espírito Santo, tendo Jesus Cristo como nossa segurança. Nos tempos atuais se fala muito de segurança, não se fala?
fala em segurança disso, segurança daquilo. Você entra, vai numa loja, lá tem um segurança, vai num shopping, tem segurança, você vai em qualquer lugar, tem segurança. Até uma profissão bastante requisitada nos dias atuais. Segurança. Você faz um curso, um treinamento e pode já ter um emprego em seguida para ser segurança. Mas para o crente, quem é a segurança? A segurança é Jesus Cristo. É Ele que nos dá toda a convicção e toda a certeza de que nós somos filhos de Deus. Como já disse, comprado pelo precioso sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário. Amados, para finalizarmos a mensagem de hoje, qual é o resultado do crescimento? Então nós caminhamos, fizemos tudo certinho, não praticamos os impedimentos, mas usamos os elementos do crescimento da igreja. Então quem plantou, a tendência é colher. Certa vez, o meu pai era pastor da igreja em Le Bon Regis, e o campo dele atingia Santa Cecília, Rio Bonito, e aí por diante, vários lugares onde ele ia semeando a palavra e pregando. E um irmão da família Belli teve uma ideia e transmitiu para o meu pai. Disse: seu Valmor, tenho esse terreno aqui é bom e fértil. Vamos plantar aqui nesse terreno, e aqui nós plantaremos a lavoura de Deus. Porque todo o resultado da nossa plantação, dessa plantação que nós fizermos aqui, vai ser doação para a igreja. Vai ser vendido, tal, que nós plantarmos aqui, está vendendo, a igreja recebe a sua totalidade. Meu pai disse: vamos plantar, eu vou também plantar. E plantaram. Oraram, plantaram. E o resultado foi surpreendente. Nunca uma lavoura produziu tanto como aquela. Surpreendeu todo mundo. Porque eles fizeram tudo acreditando estar na direção do Espírito e acreditando que o crescimento era a dádiva de Deus. Então nós vamos plantar como igreja, levar o Evangelho a quem não conhece. Como nós falamos hoje quando tocamos no Ministério do Evangelismo. Eles disseram: pastor, o Ministério do Evangelismo é assim. Os jovens vão evangelizar, os jovens vão fazer os trabalhos deles, vão evangelizar. As senhoras vão também fazer esse trabalho de evangelismo. E cada ministério, cada grupo que vai fazer as suas reuniões, eles vão tratar de evangelizar, de levar pessoas a Cristo. E está precisando. Nós temos muita gente que vai à igreja e está precisando ser evangelizado. Vai a uma igreja e está precisando ser evangelizado, porque só conhece o pastor, mas não conhece a Jesus. Quem é Jesus? Então, amados, quem planta, colhe. Quem faz,
tem resultado. A igreja precisa aprender. A igreja de Corinto, ela teve momentos abençoados, mas ela teve momentos difíceis, porque não era a igreja modelo como outras igrejas se apresentam no Novo Testamento. Mas, no entanto, era uma igreja do Senhor. E o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta à igreja de Corinto, ele escreveu a uma igreja que ensina e nos traz uma esperança, mas uma esperança certa, que é a vida eterna. E muitos nesta cidade caminham sem rumo, sem certeza, sem convicção, e precisam olhar para nós e dizer: ele tem rumo, ele tem convicção, tem certeza. Vamos ouvir o que eles têm para nos ensinar, para nós encaminharmos mais pessoas à vida eterna, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo, que são os tempos do fim. Que Deus assim nos abençoe. Amém.